Boa noite a todos. O tema da aula de hoje são os poluentes atmosféricos. Inicialmente, a gente vai fazer um pequeno estudo a respeito da composição química da atmosfera e mais adiante a gente vai fazer um estudo dos poluentes da atmosfera. É muito importante o conhecimento da composição química da atmosfera, porque a grande maioria das características que a gente vai estudar depende da composição química e também de alguns fatores como a altitude, a longitude. Então, a gente vai estudar esses fatores para a gente poder compreender melhor como que os poluentes afetam cada uma das regiões da atmosfera. Então, a atmosfera, ela é a porção gasosa que envolve a Terra. Se não fosse a atmosfera, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso, nós não existiríamos. Primeiro porque nós não teríamos o oxigênio, né, que é importante para a nossa respiração, e também porque os raios solares incidentes na Terra iriam causar um dano muito grande aos seres vivos. Então a atmosfera, ela serve também como uma barreira física que protege a Terra da emissão dos raios solares. Então, a atmosfera ela é uma camada gasosa que encobre a Terra por aproximadamente 800 quilômetros de espessura. Metade dessa massa gasosa se concentra na troposfera, na parte mais próxima do solo, aproximadamente 6 quilômetros de altura. E 99% dessa massa se localiza até uma altura de 50 quilômetros, que é a estratosfera. Acima disso, a massa gasosa ela é bastante rarefeita. Então essas características elas são importantes para a gente compreender como que os fenômenos químicos e físicos acontecem em cada uma dessas camadas. Então a gente vai estudar rapidamente algumas características de cada uma dessas camadas. E todo o restante da atmosfera, então, como eu falei para vocês, é formada por uma pequena massa de ar, que seria a região da mesosfera, e a termosfera, que é formada praticamente por pequenas unidades, né, por moléculas ionizadas decorrente da interação com os raios solares. A composição química da atmosfera, ela é bastante conhecida, né? A gente sabe que a atmosfera ela é formada principalmente pelo gás nitrogênio, aproximadamente aí 78% é esse gás, e 21% aproximadamente é o gás oxigênio. Essa composição ela é muito importante também para a manutenção da vida. Se a concentração de oxigênio passasse de 23%, a vida na Terra também não seria possível. E se ela caísse abaixo de 19%, a mesma coisa. Então, ela está na proporção, vamos dizer assim, perfeita para que a, a vida possa existir no planeta Terra. Só que essa composição, ela vai até uma determinada altura. Ela, basicamente, é a composição da troposfera, né, que é essa região mais abaixo da atmosfera, e a estratosfera. Essa composição química, então, ela varia de acordo com a altitude. Então, até aproximadamente 100 quilômetros, a composição da atmosfera é essa que eu acabei de falar para vocês. Conforme vai se subindo, né, a altitude, a fração do volume desses gases começa a sofrer alterações. Até que em determinadas regiões, praticamente já não se tem mais o gás oxigênio. A gente sabe, né, que quanto mais alto a gente vai, mais rarefeito vai ficando o ar, menor vai ficando a concentração de oxigênio. Por isso que quando alguns times de futebol vão jogar em grandes altitudes, eles têm dificuldade para se sair bem, né? Às vezes acontece, mas para diminuir esses efeitos do ar rarefeito, né? Eles
normalmente vão e ficam uma semana treinando, se adaptando, né, para se acostumar com aquela quantidade de ar. É lógico que, mesmo em grandes altitudes, quando os times jogam, por exemplo, na Bolívia, no Peru, as altitudes não passam de 3.000 quilômetros, né, acima do nível do mar. Então, a composição química do ar não vai sofrer alteração. O que acontece mesmo é uma quantidade menor da massa de ar, então o ar fica mais rarefeito, o que dificulta um pouco a respiração. Para a composição da atmosfera começar a ser muito diferente do que a gente tem aqui na troposfera, por exemplo, né, nas regiões mais altas, como a mesosfera e a termosfera, é para cima de 100 quilômetros. Conforme a gente vai subindo na atmosfera, a altitude, a gente pode perceber que vai aumentando a quantidade de oxigênio atômico, né? Inclusive, isso é uma das causas pelo qual começa a surgir também a camada de ozônio em altitudes mais altas, principalmente ali na região entre a troposfera e a estratosfera, é onde a gente tem a camada de ozônio. E também começa a surgir o elemento químico hélio, né? O hélio, ele é um gás monoatômico muito leve. Então ele é normalmente encontrado em regiões mais altas, assim como também o gás hidrogênio é encontrado em regiões mais altas. Quanto à temperatura da atmosfera, ela varia de acordo com a altitude, mas também com a região. Vocês podem perceber no gráfico esse movimento de zigue-zague, ele acontece principalmente por causa da composição química de cada uma das regiões. Então, na troposfera, ela vai também variar de acordo com a região do globo. Então, em zonas polares, as temperaturas costumam ser mais baixas. Em zonas tropicais, a temperatura ela costuma ser mais alta. Então, isso é bastante conhecido, né? A gente consegue ter uma percepção disso com bastante facilidade. Agora, com relação às outras regiões, por que ocorre essa diferença? Então, na troposfera, o que a gente percebe, né? Para explicar um pouco dessa questão da temperatura. A palavra troposfera, ela significa virar direção ou mudar, né? E a palavra esfera vem de terra. Essa, essa característica é atribuída à troposfera porque é uma região bastante turbulenta, com grande movimento de massas de ar. Então é isso que confere à troposfera essa mudança, né, de temperatura ao longo do dia, ao longo da noite. Então todo o clima ele acontece basicamente nessa região. A troposfera ela tem uma altura média de 18 quilômetros nos trópicos, 17 quilômetros nas latitudes médias e 6 quilômetros nas regiões polares durante o inverno. Então a altura média da troposfera é de 13 quilômetros. Embora ocorram grandes variações também de temperatura na troposfera, com o aumento da altitude, a gente percebe uma diminuição da temperatura. Por quê? Conforme a gente sobe na troposfera, a massa de ar ela vai ficando cada vez mais rarefeita, então a troca de calor entre as moléculas ela é mais dificultosa. Além disso, o calor ele é dissipado normalmente de baixo para cima na troposfera. Então a parte mais baixa da troposfera é mais quente do que a parte superior. A região logo acima da troposfera chama-se tropopausa. É o limite da atmosfera terrestre entre a troposfera e a estratosfera. Nessa região, que tem cerca de 17 quilômetros de altura,
nas regiões equatoriais e 9 quilômetros nas regiões polares, nós temos uma ausência de turbulência gasosa. Isso confere à tropopausa uma temperatura constante, né, quando a gente compara, por exemplo, com a troposfera. Então, a temperatura ali nessa região da tropopausa, ela não varia muito e ela fica sempre em temperaturas negativas. Isso por causa da movimentação da massa de ar. Então, a gente tem pouca movimentação de massa de ar na tropopausa. Já na estratosfera, que é a região acima da troposfera, a gente tem uma temperatura, um comportamento, né, da temperatura diferente do que a gente tem na troposfera. Vocês podem notar aí pelo gráfico que na estratosfera a temperatura ela aumenta conforme a altitude também aumenta. Isso ocorre principalmente por causa do ozônio. Então o ozônio ele absorve a radiação ultravioleta do Sol e com isso ocorre um aumento da temperatura nessa região conforme aumenta também a altitude. O limite da estratosfera é a estratopausa, que é a região intermediária entre a estratosfera e a mesopausa. A mesopausa não, a mesosfera. A mesopausa está acima. Então a gente vai falar agora da mesosfera e da mesopausa. A mesosfera é a terceira camada, de baixo para cima. Ela é mais alta, né, das camadas que a gente viu até agora. Ela ocupa a região acima da estratosfera e abaixo da termosfera. Então essa é a região aí que vocês estão vendo. É basicamente a região onde os meteoritos eles se desintegram quando se chocam com a massa de ar da atmosfera. E também é onde ocorrem os lançamentos de foguetes. Essa camada ela vai de uma altura de 50 km, como vocês podem ver no desenho, até aproximadamente 80 a 85 km, que é o limite dela, onde começa a mesopausa, e logo na sequência nós temos a termosfera. A temperatura nessa região ela cai com o aumento da altitude até a mesopausa, que marca o limite, né, dessa área. E por que ocorre essa queda da temperatura? Justamente também porque vai ficando cada vez mais rarefeito. Ali nessa região, o ar já é muito rarefeito. Né? 99% da massa de ar está na troposfera e na estratosfera. Essa região da mesosfera ela é muito rarefeita, por isso que ocorre a queda de temperatura, podendo marcar temperaturas próximo de 85 graus negativos. É o lugar mais frio da Terra. E, por fim, nós temos a termosfera, que é a última região da atmosfera. Ela fica acima da mesosfera e abaixo da exosfera, que praticamente já é o meio externo da atmosfera. Dentro dessa camada, a radiação ultravioleta do Sol causa fotoionização e fotodissociação das moléculas. Então, nessa região da massa gasosa, do ar, a gente tem uma grande concentração de íons. Então, a temperatura nessa região ela aumenta com a altitude, muito por causa desses íons. Porém, se uma pessoa fosse medir a temperatura com o termômetro dessa região, ela não ia sentir, vamos dizer assim, essa grande temperatura, justamente por causa da massa de ar ser rarefeita. Então as moléculas elas estão extremamente afastadas umas das outras, praticamente elas não se tocam. Então, apesar de ser uma região com temperatura muito alta, a marcação dessa temperatura com o termômetro iria acusar temperaturas baixas,
perto de 0 graus Celsius. Nessa região da termosfera é onde nós temos, por exemplo, os fenômenos das auroras boreais. E as auroras boreais, elas ocorrem justamente devido a essas moléculas e esses íons, né? Então são as partículas solares que tocam essas partículas ionizadas que criam esse efeito luminoso que a gente observa das auroras boreais. E também a região onde está a estação espacial. Então é a região mais alta da nossa atmosfera. Dali para cima, praticamente já é o espaço, tá certo? Não existe um limite preciso aonde a atmosfera começa ou termina e onde o espaço começa ou termina, depende do referencial, né? Mas é algo próximo de 500 a 600 quilômetros de altura. Então agora a gente vai falar um pouco da poluição atmosférica.